Se você já me acompanha aqui, você já me ouviu falando antes e você já sabe essa altura do campeonato da importância que tem um selamento coronário adequado depois de você finalizar o seu tratamento endodôntico. Quanto que isso é importante para a longevidade, para a boa previsibilidade desse tratamento, ou seja, importante para todas as partes envolvidas, tanto para o seu paciente acima de tudo, quanto para você como profissional que executa o tratamento, quanto para o seu eventual indicador que vai realizar a reabilitação em cima daquele tratamento que você fez. Muito bem, esse selamento coronário ele pode ser feito de maneira direta, com uma própria resina composta, seria um material bastante adequado. E, no entanto, algumas vezes, no planejamento desse dente, no planejamento reabilitador, existe a necessidade da instalação de um retentor intrarradicular. Muito bem, fica sempre minha recomendação para que você, como profissional que fez o tratamento endodôntico desse dente, seja o mesmo profissional que vai instalar, vai providenciar já de maneira imediata essa blindagem coronária, com a instalação, cimentação desse retentor intrarradicular, tá? Aí vamos pensar num pino de fibra de vidro. Muito bem, mas em alguns casos, dependendo aí da conversa que você não teve ainda com o seu indicador, então a preferência dele ainda é por ele mesmo, seu profissional, que vai providenciar essa parte de instalação, de cimentação de um retentor intrarradicular. Então ele pede para você, como profissional que faz o tratamento endodôntico dos casos dele, que providencie, que deixe esse dente, esse canal com preparo para pino. Isso significa o quê? Que no final do seu tratamento você vai desobturar parcialmente num determinado comprimento aí aquele canal radicular. Ótimo! Mesmo assim fica a recomendação para que você faça um selamento com resina coronária de alguma forma, para evitar qualquer infiltração coronária de saliva. No entanto, a pergunta que eu lancei para você aqui foi se essa resina coronária ela seria suficiente para garantir que esse tratamento endodôntico que você fez ali, esse remanescente de obturação, na verdade, porque ele já não é mais um canal todo obturado, seria mais a porção apical, se isso é suficiente, esse selamento em resina é suficiente para manter a integridade daquele tratamento endodôntico realizado. Tá? Ou seja, é suficiente para manter aquela porção do canal que está desobturada ainda descontaminada por quanto tempo? Essa é uma questão muito importante e você, como profissional que faz o tratamento endodôntico, que foi o responsável por aquele tratamento, você tem que alertar tanto o seu paciente quanto o seu próprio indicador com relação à necessidade de instalação desse pino de fibra de vidro, vamos supor, ou desse retentor intrarradicular definitivo o mais breve possível. Mas, Fernanda, não está lá fechado com resina, não está seladinho, maravilha, está desobturado ali, mas com a resina não vai entrar saliva. Mas vamos lembrar de uma coisa muito importante. Durante o preparo dos canais, preparo mecânico, com uso de instrumentos, com uso de limas, de ultrassom, com a irrigação, mesmo que você use um protocolo fantástico, fenomenal de irrigação, eu te pergunto, todas as paredes do canal são tocadas? Você consegue realmente esterilizar esse canal? A gente sabe que não, aliás, a gente sabe que existe uma porcentagem significativa de paredes não tocadas, uma porcentagem significativa de remanescentes ali, seja de detritos de tecido pulpar necrosado, ou até mesmo pensando num caso, mas é uma pulpite, mas calma lá, mesmo uma pulpite ela tem uma contaminação, existe a presença já de bactérias, especialmente se a gente pensar mais em terço coronário e até mesmo terço médio, ok? São as regiões que recebem realmente a maior carga microbiana aí no decorrer da colonização bacteriana de um canal radicular. E a partir do momento que você pensa, que você lembra que você não esteriliza um canal e que existem micro-organismos, tanto ali em algumas regiões de complexidades anatômicas, quanto propriamente no interior dos túbulos, dos canais, dos túbulos dentinários, dessa região de dentina radicular, vamos lá. O que vai acontecer se você mantiver, se esses micro-organismos remanescentes eles estão ali totalmente confinados pelo material obturador, a gente tem uma situação. No entanto, se a gente tem a remoção desse material obturador e a gente tem tempo suficiente, de alguma forma a gente tem fatores nutricionais suficientes ali dentro dessa região onde você não tem mais material obturador, e você tem então esse tempo suficiente, com fatores nutricionais favoráveis, você tem uma quantidade de micro-organismos suficiente, você pode ter a recontaminação
desse canal, mesmo que não haja qualquer infiltração coronária. Tá? Então não é simplesmente você selou, o paciente pode esperar 1 ano aí para ele fazer esse pino. Ele até pode, se você pensar assim, o indicador falar, não, mas ele está no momento provisório aqui do tratamento, a parte da coroa provisória, eu vou precisar ainda um tempo. Tudo bem, a parte da coroa provisória é uma coisa, mas o retentor intrarradicular ele pode ser providenciado, ele deve ser providenciado de maneira o mais breve possível para que seja evitado esse tipo de recontaminação do canal, certo? Porque senão depois de alguns meses, eventualmente depois de 1 ano, daí na hora que o indicador vai dar continuidade naquele tratamento, vai para a parte definitiva daquele tratamento, de alguma forma o paciente às vezes ficou ausente por um tempo, resolveu voltar, e nesse intervalo você pode ter uma surpresa nada agradável, desse paciente voltar a sentir dor nesse dente, desse paciente desenvolver aí uma lesão radicular nesse tempo, e você não pode, num primeiro momento, nem pensar o que deu errado, tá? O que deu errado, que pode ter acontecido, mesmo com aquilo selado com uma resina composta, evitando uma infiltração de saliva, essa recontaminação pode acontecer sim, em função dessa infecção intrarradicular remanescente, que a gente sabe que ela permanece, mesmo você tendo feito o melhor tratamento endodôntico possível, ok? Então, você agora sabendo disso, se você for o caso de você precisar fazer um preparo intrarradicular, porque você ainda não conversou direito com o seu indicador, o quanto que é válido ele deixar você cimentar aquele pino, mas se você precisa fazer esse preparo, alerta seu paciente e alerta o seu colega, o seu indicador aí, da necessidade de agilizar então a instalação desse retentor intrarradicular.